Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e hoje a gente vai falar de mais um livro incrível de George Orwell. Esse grande autor que agora vem sendo discutido, debatido, porque nesse ano os livros deles vieram para domínio público e agora estão muito mais acessíveis. Isso é fantástico, principalmente quando a gente está falando da Revolução dos Bichos ou também conhecido como A Fazenda dos Animais. Vai depender aí da tradução, porque esse livro é um tanto quanto especial. Além de falar um pouco da história lá do passado, ele também nos faz refletir sobre a política que a gente vive hoje. E claro, também é uma história super bacana. Vem conhecer comigo. A Revolução dos Bichos foi escrito como uma fábula, uma história curta, simples e com personagens principais os animais, que falam. E claro, ela tem uma moral no final da história. Mas ela não é igual a essas fábulas que a gente conhece. Na verdade, ela é um pouquinho mais especial, porque ela traz totalmente uma realidade política. Aqui a gente vai ver uma alegoria da Revolução Russa, nos apresentando todos esses fatos, mas de uma forma muito simples, com uma história envolvente e personagens inusitados. Parece um pouco estranho, não é mesmo? Falar de algo tão complexo como a Revolução Russa por meio de uma história voltada para crianças? Não, na verdade foi justamente isso que o autor quis fazer. Ele quis trazer uma história acessível, de fácil entendimento para todos e também facilmente ser traduzida, para mostrar para o mundo como estava sendo realmente aplicadas as ideias do socialismo. E o autor que estamos falando aqui, é claro que é George Orwell. Esse grande escritor que também escreveu 1984, essa clássica distopia. Em todas as suas obras, ele retratou muito sobre a política e sobre o que ele viveu. Ele viveu então a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, além de ter participado ativamente na Guerra Espanhola. E ele também tinha ideias políticas muito fortes. Ele era um socialista democrata, o que muitos acham ser contraditório, porque como ele vai criticar a Revolução Russa e ser socialista de esquerda? Bom, na verdade, a crítica dele não foi ao socialismo em si, num geral. Foi ao que foi aplicado na Rússia e como aqueles ideais acabaram se perdendo, principalmente quanto ao autoritarismo instaurado lá. Mas vocês vão entender quando eu falar um pouquinho mais da história. É engraçado pensar que na época em que esse livro foi escrito, ele não foi aceito. Muitas editoras não quiseram publicá-lo, porque estávamos em plena Segunda Guerra Mundial, onde a Rússia estava junto com os aliados contra Hitler. Então, nesse momento, pelo menos, ninguém queria criticar a Rússia. Mas claro que todo mundo sabe que depois que Hitler realmente é vencido, a história muda, porque se inicia o período de Guerra Fria, onde os Estados Unidos vai querer arranjar qualquer desculpa para criticar então a União Soviética e o socialismo. E claro que os Estados Unidos achou muito conveniente essa história para usar como propaganda política, criticando completamente qualquer tipo de socialismo. Colocou todo mundo ali no mesmo saco, esse saco vermelho aqui é ruim, e esse livro prova isso. Parece tão simples, não é mesmo? Tão simples quanto o slogan criado pelos animais nessa fazenda, de que 4 patas é bom e 2 é ruim. Mas então, vamos conhecer um pouquinho melhor dessa história? Aqui nós vamos conhecer a Granja do Solar, que fica no interior da Inglaterra, onde o fazendeiro, o Sr. Jones, explora bastante os seus animais e os coloca sobre um trabalho intenso. Esses animais são os protagonistas da nossa história, e eles já estão cansados e saturados de toda essa exploração. Até que então, um porco chamado Major vai contar para todos eles, numa reunião noturna, que ele teve um sonho que os animais iam ser livres, iam trabalhar para eles mesmos, dividir tudo do seu trabalho e serem iguais. Claro que Major realmente morre, mas não muito tempo depois disso, a revolução acontece e os animais tomam poder, transformando a Granja do Solar na Granja dos Bichos. Mas e agora? O que eles vão fazer? No início tá tudo bem, mas no momento eles vão precisar de ordem no local. E aí surgem nossos líderes, os porcos, que são os mais inteligentes e os únicos capazes aqui então de governar. Eles criam os 7 mandamentos para os animais, em que eles devem se respeitar mutuamente, não agir como os humanos. E em primeiro momento essas regras se deram super bem, só que os porcos percebem que eles podem tirar um pouquinho de proveito disso, já que eles são os mais inteligentes, os outros animais não sabem ler. E eles acabam modificando um pouco esses mandamentos para seus próprios benefícios. Isso corrompe, então, com todos os princípios que eles tinham inicialmente. E o trabalho desses animais nunca se tornou tão difícil. Só que eles ainda acham que os porcos estão cuidando deles. Até que ponto será que chega a manipulação dessa história? Acho bom vocês lerem para saber o que acontece nesse final. Como eu disse, esse livro faz uma referência clara à Revolução Russa. Eu mesma, no Ensino Fundamental 2, para entender um pouco dessa história da Rússia, vi o filme A Fazenda dos Animais. Vocês podem estar conferindo também. Para entender um pouquinho melhor sobre essas analogias, queria falar um pouco dos personagens. Talvez vocês tenham percebido que o Major aqui é o Karl Marx, que dá pra gente o socialismo utópico, mas que não se concretiza com o que ele sonhava. Nós temos também os porcos, que são ali a elite do conhecimento, quem vai tomar o poder na Rússia. Nessa história nós temos 2 líderes inicialmente, Bola de Neve e o Napoleão. Eu disse inicialmente, porque eles vão ter um combate ali de ideias, vários conflitos, e no final, um deles vai eliminar o outro. Vamos ver quem é quem nessa história. Bola de Neve representa Trotsky. Esse aqui vai ser apagado por Stalin. Trotsky participou ativamente da guerra para a tomada do poder socialista na Rússia. Ele que teve a grande lábia com o povo, fez grande propaganda desse novo governo.
Trotsky ia seguir os passos de Lenin e ia assumir a liderança. Entretanto, Stalin vai organizar ali toda a sua polícia, sua força bruta, e vai eliminar Bola de Neve. Não só eliminar fisicamente, como também eliminar da história, modificando a realidade do que aconteceu com ele. Além dos porcos, que eram esses bichos mais inteligentes, que vão aí manipular os outros, né, sociedade, nós temos também outros personagens importantes. Como eu disse, Stalin, ou Napoleão na história, tem uma polícia, uma força bruta de opressão, que a Fazenda dos Animais vai ser representada pelos cachorros. Além deles, nós temos também as ovelhas, que vai ser a massa manipulada. Tem pouca inteligência e que precisa de um líder para seguir, um pastor. E para onde esse líder for, elas também vão. Elas são extremamente incapazes de pensar por elas mesmas. Nós temos também os cavalos, que são essa força camponesa que existia muito grande, muito forte ainda na Rússia, e que era muito oprimida pelos czares, que antecederam o regime socialista. Então essa parcela acreditava muito no socialismo, acreditava muito em seus ideais, e queriam realmente deixar um futuro melhor para os outros. E para isso não descansaram, trabalharam até o fim. Porém foram cegos, também foram manipulados pelos porcos. Só teve um personagem especial que desde o princípio percebeu que não iria mudar muita coisa, fossem os humanos, fossem os porcos dominando. E esse personagem foi o burro. E ele representa um pouco desse ceticismo do Orwell mesmo, na mudança da sociedade. Ele acredita que sempre vai ter alguém aí tentando atingir o poder, liderando, dominando, criando com isso privilégios para si mesmo. Um ponto importante aqui dessa história é como tudo começou muito bem. Tudo começou com uma ideia muito boa, só que ao longo do caminho isso foi se perdendo, isso foi se transformando em outra coisa, em uma ditadura quase. A gente vê como muitas vezes os oprimidos se tornam novos opressores, e que muitas revoluções simplesmente colocaram novas pessoas no poder, simplesmente trocou a figurinha de cara. É muito engraçado que a partir do momento que a gente coloca alguém na liderança, a gente também deixa com ela um pouquinho da nossa parte de liberdade. A partir do momento que eles veem que eles conseguem manipular de alguma forma, usam isso para abusar. E o autor trata isso como se fosse parte da natureza do ser humano, como se fosse necessário para a sociedade que ela elegesse líderes para colocar ordem. E como isso pode ser problemático, não é mesmo? Principalmente quando a gente não entende muito bem o que está acontecendo e coloca todas as nossas esperanças nesse líder e simplesmente cultua ele. E nessa história os líderes são os porcos. E eu ficava pensando, como que os outros animais não percebem o que eles estão fazendo? E na verdade, muitas vezes, nós somos esses bichos na nossa realidade. É triste e duro pensar nisso, mas também a história não é tão simples assim. Se a gente não reconhecer as armas de manipulação, não entender o que está acontecendo e não buscar esse conhecimento, fica muito difícil também. Porque isso também depende da manipulação de quem está no poder. E pra gente evitar um pouco disso, a gente tem que entender quais são essas artimanhas, quais são essas técnicas de manipulação. Por isso eu vou contar pra vocês algumas das que estão no livro. A primeira manipulação que a gente tem aqui, e que foi muito usada ao longo da história, é a criação de hinos, slogans, músicas que estão cultuando ao líder e estão querendo reforçar e colocar na cabeça das pessoas como o governo é bom. Isso faz com que as massas, que muitas vezes não refletem nessas letras e só repetem, reproduzem o que os outros falam, vão então também reproduzir essas mensagens e vão concordar que o governo é bom. Isso foi uma estratégia em específico muito utilizada na União Soviética. Dentre todas as artes, poesias, músicas, isso foi muito explorado para fazer propaganda para o governo. Outra manipulação que eu queria falar com vocês é a manipulação dos fatos históricos, alterar aquilo que está no passado, ou pelo menos dar uma cara nova àquelas informações. Isso também é algo muito presente em 1964, o outro livro do autor, que também já tem resenhado aqui no canal. Inclusive, se você ler essas duas histórias, vocês vão perceber o quanto que eles têm muitas coisas em comum. Quanto eles tratam da questão do autoritarismo, das ditaduras, da importância da liberdade e de não sermos manipulados. A diferença aqui é que 1984 vai ser uma crítica geral ao totalitarismo. Já na Revolução dos Bichos, a gente tem uma cara, que é a cara da Revolução Russa. Mas voltando para a história da manipulação dos fatos, a gente percebe que ao longo da história, muitas vezes os políticos, quem estava no poder, tinha o domínio da mídia. Então eles poderiam controlar o que era dito para a população. No livro A Fazenda dos Animais, o foco não é a mídia, mas sim a falta de memória dos animais, a falta de capacidade de compreender os eventos que ocorreram e principalmente a incapacidade de ler. E assim também não é possível registrar esses fatos. Só que a gente pode ainda fazer analogia com os dias de hoje, porque muitas vezes a gente não quer nem saber dos fatos históricos passados, não tem interesses políticos, claro que são assuntos difíceis, mas a falta de interesse às vezes é muito pior. E acaba que a gente tendo essa memória curta, essa falta de interesse, as coisas e a história se repetem. Por mais clichê que seja dizer isso, por mais óbvio que pareça, é o que acontece. E assim, as lideranças conseguem cada vez mais abusar desses privilégios,
Privilégios que muitas vezes não fazem o menor sentido, mas que são justificados e a gente aceita. Na Fazenda dos Animais, os porcos justificam que eles têm que beber o leite, que eles têm que comer a maçã, para manter a capacidade intelectual deles funcionando. Até porque eles mantêm a sociedade em ordem, eles cuidam de cada animal naquela fazenda. Então eles precisam de mais que os outros. Outro ponto aqui é apelar para a falta de conhecimento do povo. Na história, os animais não sabiam ler e por isso eram muito mais facilmente manipulados. Se a gente não busca esse conhecimento, fica muito mais fácil controlar. E principalmente fica muito mais fácil para os porcos criar discursos meia boca, talvez até não tão coerentes, e que simplesmente com algumas palavras bonitas ou com algumas estratégias de argumentação convença a maioria. E por fim, o último ponto da manipulação, na verdade, é um discurso. Um discurso que é muito utilizado pelos porcos na história, mas que também é muito utilizado hoje em dia e também ao longo da história. Em determinado momento, quando os animais estão prestes a descobrir que tem algo errado, estão desconfiando de alguma coisa, os porcos falam: ah, mas espera lá, a gente tá cuidando de vocês, até porque vocês preferiam ter o Johnny de volta? Essa história de ter o Johnny de volta, ter o antigo regime, ou seja, apelar pra, pelo menos, não tá um inimigo no poder. Vocês podem reconhecer uma similaridade com isso quando a gente fala de eleições, não é mesmo? Que a gente vota em alguém simplesmente para não ter o inimigo, e não é o voto naquele que você confia, naquele que você espera que vai fazer o melhor, mas simplesmente pelo medo de ter o inimigo no poder. Mas agora, esse livro também tem outras coisas bacanas, que não são pontos principais. Por exemplo, de onde veio essa ideia da Fazenda dos Animais? Claro que George Orwell já estava com essa ideia de fazer essa crítica à Revolução Russa, mas como é que ele decidiu fazer essa alegoria com os animais? Isso surgiu quando ele viu um menino de 10 anos levando um cavalo e ele dava chicotadas nesse animal. E o George Orwell pensou: caraca, se esse animal soubesse do poder, da sua grandiosidade, se tivesse consciência, ele não ia ser dominado por nós. Os animais não iam se dominar tão facilmente assim. E isso pode nos levar a pensar na causa animal. Por mais que não tenha nada a ver com essa questão desse livro, é uma questão fundamental, uma questão que a gente vê hoje que é importante e revoltante ao mesmo tempo, como que a gente usa a nossa consciência para dominar até mesmo os animais. E por fim, eu não podia deixar de falar, que não é o foco também principal desse livro, são os apêndices que tem no final. Nessa edição aqui da Companhia das Letras, tem esses apêndices e eu acredito que muitas outras edições também têm esses apêndices finais. E assim, eu fiquei empolgadíssima lendo esses apêndices. Eu acho que mais empolgado do que qualquer outra página que eu li desse livro. Porque aqui a gente tem realmente todos os pensamentos direto e reto pra gente, sabe? Nesse primeiro apêndice, o George Orwell vai falar sobre a liberdade de imprensa. Como que foi difícil para ele publicar esse livro, as editoras aceitarem essa ideia nessa época que eles não queriam falar mal da Rússia. Mas mais que isso, não só pressões do governo, não, pressões da população naquela época. E hoje a gente também tem isso. É uma coisa velada, que é imposta pra gente. Não se pode falar disso, não se pode falar aquilo. Se você tiver uma opinião diferente com que a maioria, guarda a opinião pra você. Porque tá difícil cada vez mais ter essa liberdade de pensamento quando a maioria impõe que não será aceito. Quando a gente tem toda essa cultura, então, do cancelamento. Inclusive, ele diz nesse apêndice: a liberdade, se é que significa alguma coisa, significa o nosso direito de dizer às pessoas o que elas não querem ouvir. Já no outro apêndice, na verdade, é um prefácio que ele escreveu para a edição ucraniana desse livro. E ele vai contar pra gente um pouquinho da história dele, das motivações e o que levou, então, ele a escrever A Revolução dos Bichos. Hoje a gente sabe que os livros do George Orwell têm um grande impacto na nossa sociedade. Eles estão sempre na lista de mais vendidos na Amazon, por exemplo. E é muito bacana que hoje eles estarem mais acessíveis, por estarem em domínio público. Então, além de ter a versão gratuita online para você ter acesso, você também tem a oportunidade de pagar por diversas editoras preços diferentes para que for conveniente para você. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo, como eu sempre deixo, opções então para você escolher se tiver interesse de comprar alguma dessas edições. E se você comprar por meio desse link, você não vai pagar nada mais por isso, mas você vai estar ajudando o canal. E eu acho que eu nunca vou dizer sobre leituras obrigatórias ou livro que todo mundo deveria ler, mas eu gosto muito desse livro. Eu acredito que ele tem uma mensagem muito bacana para a gente tomar cada vez mais cuidado com as manipulações, desde entender o passado, entender a importância desse passado, para a gente ter uma esperança de algum futuro. Então, vamos tentar pensar agora com nossas próprias cabeças e não só reproduzir o que as outras pessoas pensam. Por isso eu queria saber de vocês, qual a opinião sobre esse livro? Com certeza eu vou aprender alguma coisa com vocês também. Então é isso, camaradas. Não deixem de se inscrever no canal e nos vemos terça-feira que vem.